Boa noite, meus irmãos. Nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e, nesse instante, convidamos todos que nos ouvem, para fechar os olhos, para mentalizar a figura doce do Divino Mestre Jesus, que Ele possa abençoar os nossos propósitos para o bom aproveitamento da nossa conversação. Senhor Jesus, divino e bondoso amigo, abençoa-nos, Senhor. Permita-nos a presença dos bons espíritos em nossos lares. Que possamos nós, Senhor Jesus, nessa conversa, dialogarmos sobre os objetivos da nossa pátria e a necessidade das nossas reflexões nesse momento de dor. Assim pensando, Senhor Jesus, nós te agradecemos e te damos graças a Deus. Boa noite, meus irmãos do Macapá. Nós, com muita alegria, atendemos a este convite para, na pretensão de 30 minutos, lembrarmos a importância desta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, obra essa ditada pelo espírito Humberto de Campos em 1938 a Francisco Cândido Xavier, porém se, se apresenta principalmente nesses dias atuais, muito oportuna para algumas lembranças do nosso entendimento. Vale lembrar que Humberto de Campos, ao escrever essa obra, tinha pouco mais de 3 anos de desencarnados. Então, significa que a grandeza desse espírito já lhe permitia, 3 anos após o retorno para a pátria espiritual, iniciar essa obra que recebe em sua abertura, em seu prefácio, as orientações de Emmanuel. Tomarei licença para relembrarmos na leitura. Dizia-se, Emmanuel, que uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemorava o advento do Evangelho, quando se fez presente naquela assembleia o próprio Cristo Jesus. E o Mestre, então, convida Ismael e entrega a Ismael, um anjo bom, a responsabilidade de conduzir essa pátria, ora transformada em coração do mundo, pátria do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim então, parte a expedição de Cabral em rumo às Índias e, por um acaso do destino, nos conta Humberto de Campos que as embarcações ficam perdidas, fogem à sua rota e, por uma força superior, encontram as costas da Terra Nova, onde são recebidos pelos nativos de forma amorosa. Exalta o autor espiritual que não trouxe nenhuma aversão àqueles companheiros que chegavam, muito pelo contrário, os nativos receberam a Cabral e aqueles que faziam parte das suas caravelas em total harmonia. Assim então, instalaria-se a cruz pela primeira vez a indicar que ali, em um futuro, o nosso Senhor Jesus Cristo espera que nós possamos estar fazendo com que o seu evangelho de amor, de paz
e de consolo possa cada vez mais abranger aos corações de todos os que sofrem. Muitas foram os reverses das direções do Brasil até chegarmos à sua independência. Narra Humberto de Campos que, por intermédio do Cristo, viriam espíritos de escol superior, encarnados, muitas das vezes, na pele escura dos negros, na condição de religiosos, na condição de condutores dos povos, renasceriam juntos aqueles irmãos responsáveis por trazer à nossa pátria a paz desde o início. Lamentavelmente, alguns caminhos são diferentes daquele que o Cristo por nós espera que sigamos. Também nessa tarefa de recomposição, muitos irmãos vieram em busca do ouro e até mesmo espíritos escolhidos com missões de responsabilidades, quando de encontro com a carne, fraquejaram e usaram da força, da violência. O livro nos lembra de muitas atrocidades cometidas em nome da corte. Muitas foram as vezes que exterminados foram os índios, os negros rebeldes, e simplesmente a força em busca do ouro dominava os reinados que se sucediam. Muitas das vezes, Ismael busca o socorro do Cristo para entender por que as dificuldades tão frequentes e tão presentes na humanidade, especificamente na Terra, onde ali se ergueria, sob o comando de Jesus, o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Sucedidas guerras, essas foram feitas. Os jesuítas, que faziam um grande trabalho, foram expulsos. Inúmeros tratados foram elaborados no sentido de que o ouro comprasse a permanência da coroa portuguesa, até que então, por ordem de Ismael, instala-se na pátria do Evangelho diretrizes novas que não permitirão jamais o desconsolo, o desamparo. Informa o Cristo que nas nossas terras, que ainda permanecem indivisíveis, muitos espíritos estariam ali recebendo a oportunidade de criar, através do seu esforço pessoal, através da sua dedicação, uma oportunidade de redenção de suas almas. Assim, meus irmãos, nós lembramos que esta obra nos apresenta missionários que se revezaram, porém uns conquistando méritos, outro voltando ao plano espiritual, ainda construindo pegadas que deveriam voltar para refazê-las. Assim somos nós, meus irmãos queridos. Todos nós hoje vivenciamos momentos de dificuldade grandes no planeta. Enfrentamos uma pandemia que nos faz frágeis frente aos preparativos da humanidade. Quem diria que um ser microscópio iria fazer tantas mudanças no mundo, como temos evidenciado nesses últimos trimestres? A oportunidade de se redescobrir a família, encontrando a solidariedade no sofrimento
daqueles que se evidenciam com mais dificuldades. O planeta, meus irmãos, está sofrendo uma transformação muito grande, transformação essa necessária, para que possamos mais uma vez testemunhar as verdades absolutas do Evangelho de Jesus. Cabe a nós, nascidos na pátria do Evangelho, cabe a nós, que nos encontramos encarnados no Brasil, contribuir com nossa parcela de amor, de entendimento. É importante o esclarecimento para que possamos levar o consolo que hoje conhecemos aos lares que neste momento passam por tantas dificuldades. Encontramos nessa hora, através dos sofrimentos no campo da saúde, das dificuldades de atendimento pelos órgãos governamentais, a pandemia se instala no mundo, mas com o objetivo de que a humanidade repense que nenhum dinheiro do mundo é suficientemente capaz de comprar o ar. E neste momento, nós devemos entender que Deus, nosso Pai, nunca nos cobrara por 1 milímetro cúbico do ar que nos dá vida. Esse ar que representa 70% dos valores nutritivos da nossa sobrevivência. Ele é abundante, enchendo-nos de vida. A vida na pátria do cruzeiro, na pátria do Evangelho. Meus irmãos, se Humberto de Campos já nos convidava, em 1934, a compreender as verdades do Senhor Jesus, esperando de cada um de nós. Quando aqui, seguramente fizemos o nosso plano de vida, e esclarecidos que somos, pela verdade libertadora da doutrina, podemos ter em nossos lares a compreensão do sofrimento, da dor, das provas, tendo também a certeza de que não existe nenhum momento que se perpetue. Como nos afirma todos os mentores, tudo passa. Também passará essa turbulência que hoje nos assola. Essa turbulência que recria os valores sociais. Então, meus irmãos, nós iniciamos nossa reflexão fazendo lembrança às responsabilidades do Brasil como pátria do Evangelho. E agora, nesses outros minutos, nós vamos convidar a cada um de nós, aqui ouvintes, aqueles que nos assistem, para que possamos refletir sobre as nossas responsabilidades pessoais. O que temos feito nós neste momento? O que temos bem aproveitado no crescimento da nossa alma, no enfrentamento dessas provas que se apresentam? Como tenho me posicionado em relação ao perfil daqueles que dirigem a nossa nação? Como se direciona o meu pensamento? Lembremos que nos afirma Humberto de Campos, todos os dirigentes dessa nação estão, acima de tudo, dirigidos pelo Cristo Jesus. Não existe nem uma ação que possa ficar impune
porque a lei de causa e efeito, ela se faz presente e ela rege o nosso cosmos. Porém, todo amor que nós encaminharmos, ele assim também voltará nesta forma. E este é o momento, meus irmãos, que nós devemos muito direcionar nossas preces, nossas vibrações para os espíritos encarregados da direção deste país. Devemos confiar o leme de todas as dificuldades ao verdadeiro Senhor desta embarcação, que é o anjo Ismael, respondendo às ordens do Senhor Jesus e, muitas das vezes, atendendo aos cursos da escolha que fizemos. Assim, meus irmãos amados, nós convidamos, vamos nos dedicar em vibração, em prece, em otimismo, em favor de que possamos principalmente colaborar na divulgação da doutrina que consola nesses momentos de dor. Nós devemos bem utilizar todos os recursos disponíveis que tivermos ao nosso alcance, para que os nossos irmãos também possam conhecer as realidades que nos confortam. Provavelmente, ainda enfrentaremos essa pandemia que nos fará rever as relações comerciais, as relações de trabalho. Estamos nos reinventando em todas as formas do saber. Mas o mais importante, meus irmãos, é que nós devemos nos solidarizar na intenção segura de contribuir para que o Mestre Jesus encontre ambiente de fraternidade e que a nossa verdadeira vontade seja de contribuir neste momento de dor. Cabe a nós, adeptos esclarecidos da doutrina espírita, levarmos adiante essa falange responsável de encaminhar àqueles que ainda não receberam esta luz. Ide e pregai, assim nos convida o Evangelho. Preguemos, deixemos que, neste momento de dificuldades, os dogmas possam ser mais fortemente combatidos. Sejamos prudentes, porém, levemos confiantes a certeza de que esta vida é passageira e, mais do que nunca, a terra necessita de consolo. Quantos entes têm deixado seus familiares de forma inesperada? Quantas famílias choram por não conseguirem sequer velar os corpos daqueles entes amados? Assim, meus irmãos, cabe-nos mais uma vez, possamos entender a insignificância que ainda temos na grandeza do universo. Um pequenino vírus, é capaz de mudar toda a vida do planeta. Neste momento, quantos infortúnios ocultos se encontram carentes, em sofrimento, quantos em dor, quantos apelam por um socorro, quantos choram, quantos sofrem. E nós podemos seguramente, através do Evangelho Consolador, aproveitar os recursos da mídia eletrônica,
ampliando o socorro, tal qual hoje nos oferece essa casa que amorosamente nos convida para falar das nossas responsabilidades. Devemos devolver ao lar espírita Maria de Nazaré todas as bênçãos que dele recebemos. Devemos devolver a esta casa todos os socorros no tratamento de quantas vezes a buscamos. De que forma podemos fazê-lo? Levando também aos nossos entes amados, aos nossos círculos de relacionamento, aos nossos grupos profissionais, enfim, meus irmãos, é momento de entendermos que a solidariedade se faz necessária no mundo, que somente a bandeira Deus, Cristo e caridade, que foi fortemente defendida por Ismael por mais de 500 anos sob o solo do nosso Brasil. Brasil esse que continuou indivisível, mesmo frente a todas as intervenções que sofreu. Conforme nós lembramos, Humberto de Campos traz um registro histórico e nos conta de forma muito elegante todas as fases de aprendizado do nosso espírito para chegar até os dias de hoje. Mas o livro encerra afirmando que o Brasil permanece indivisível e que sua forma geográfica nos lembra um coração, e um coração é um órgão que não se divide. E assim, irmãos amados, estejamos unidos, estejamos vibrantes, estejamos seguros nesse momento de dificuldade. Não é apenas aqui no Brasil que enfrentamos as mudanças que hão de nos fazer melhor. O mundo vive um novo momento. É um momento onde a fraternidade, onde o amor deverá ser o norte para os nossos corações. Não devemos jamais nos esquecer que a cada um de nós, espíritas, cabe a responsabilidade de esclarecer, porque muito será cobrado àquele que foi dado. Se nós recebemos, meus irmãos, o dom de ter essa doutrina consoladora, que ela possa também consolar a inúmeros irmãos, que essa página possa alcançar a todos os lares de Macapá, em especial àqueles que podem estar nesse momento com seus entes amados em transição para o outro plano, ou ainda com dificuldades de internações ou sofrimentos no campo da saúde. Permita, Senhor Jesus, que cada lar possa entender que aqui nós teremos um mundo melhor, quando verdadeiramente assim nós plantarmos um mundo melhor. Que possamos dar as mãos nesse momento de dor, mesmo que dentro dos nossos lares, mesmo que às vezes limitado pelos nossos deslocamentos físicos, nós temos que aprender que as fronteiras do coração, elas ultrapassam qualquer fronteira geográfica. Não existe bem maior no mundo do que o amor. E somente através do amor incondicional nós construiremos aqui na pátria do nosso
país um coração verdadeiramente amoroso. Em primeiro lugar, para onde nós, cada um de nós, possamos a partir de agora agradecer por todo esse momento de dificuldade, agradecer pelas dores que nos ensinam, agradecer pela transição que se opera. Nós devemos nos preparar pelas dificuldades que possam vir ainda a se estenderem, se ainda permanecerem alguns desencarnes, ainda aumentando as estatísticas. Lembramos que permanecem aqui aqueles espíritos que ainda estão em prova. Retornam à pátria espiritual somente aqueles que concluíram a sua tarefa e que nada, nenhuma ação procede sem a autorização e a benção do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, essa doença é sem dúvida um aprendizado, uma aula dura, mas também um momento de extrema oportunidade para desenvolvermos em nós o coração que há de ser o coração do Brasil, onde o Evangelho, como bandeira de Deus, Cristo e caridade, seja a flâmula de Ismael eternamente marcando nossos corações. Assim, agradecemos a todos, convidando mais uma vez que de onde estivermos, nas limitações dos nossos lares, nós podemos doar sempre uma prece generosa, um pensamento positivo, podemos doar amor. Obrigado a todos e rogando a Mãe Santíssima que abençoe a cada um que nessa noite se encontra com sua família. Abençoe ao Lar Espírita Maria de Nazaré e todos os seus trabalhadores. Abençoa a comunidade de Macapá. Abençoa, Senhor Jesus, não só a região norte, mas como todo o nosso Brasil, estendendo a sua mão generosa no coração do mundo, a todo ele, todas as nações, recebam do Senhor Jesus a nossa prece de agradecimento. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Faz-nos forte, hoje e sempre. Graças a Deus.